Este é o famigerado, a biografia de Luz Vermelha, o bandido que aterrorizou São Paulo na década de 60. O subtítulo diz muito do livro. É a história de um cara que cometeu uma infinidade de crimes, que era um cruel assaltante, que cometia estupros e assassinatos e que mudou a história da maior cidade do Brasil. Ou seja, além de ser uma biografia, é a história de um tempo. As investigações que tentaram prender Luz Vermelha fizeram com que a polícia se aprimorasse e usasse esses métodos para perseguir e procurar presos políticos durante a ditadura. A caça à Luz Vermelha ajudou a caçar pessoas que lutavam contra o regime, contra a ditadura, e fez com que São Paulo virasse uma cidade do medo, né? Uma cidade amedrontada, em que mães e pais diziam para as crianças que se elas não fossem dormir, o bandido da Luz Vermelha viriam pegar elas. Então, o quanto esse cara teve impacto na vida social, cultural, policial, comportamental de São Paulo é uma coisa impressionante e é o que eu tento contar aqui. João Acácio Pereira da Costa, ele nasceu na cidade de Joinville no dia de São João de 1942. Parecia um prenúncio, né, para a família, para o pai, para a mãe, porque enquanto ele nascia, a cidade pipocava em fogos de artifício, né, comemorando o dia do São João. A coisa logo desandou porque o pai, que era um agente de saúde do Ministério da Saúde na época, ele manifestou tuberculose e isso fez com que a mãe, a esposa no caso, se separasse dele e fosse embora com as duas meninas, né? A justificativa que ela deu era tentar pelo menos salvar as duas filhas e deixou os dois meninos com o pai. Esse martírio acabou durando uns 2 anos. O pai acabou morrendo de tuberculose e o tio dele, que era irmão do pai, dos meninos, né? O tio de João Acácio e do irmão Joaquim, ele foi nomeado por um juiz de menores como tutor das crianças. Então ele passou a receber o salário do irmão para cuidar dos 2 filhos. Só que ele era um cara que tinha 8 filhos, era uma pessoa muito difícil, o nome dele era José Pereira, e ele acabou tirando os meninos da escola, porque os meninos estavam pedindo merenda, e botou elas para fazerem trabalhos domésticos. Ao mesmo tempo, os 2 passaram a dormir ao relento, porque a esposa desse tio dos meninos achou que as crianças estavam contaminadas pelo bacilo da tuberculose. Então você imagina 2 crianças de 7 ou 8 anos de idade dormindo ao relento com cobertores numa época de baixíssima temperatura na cidade de Joinville. Isso causou uma grande revolta em João Acácio e o irmão, né, Joaquim. Joaquim vai para a rua, depois João Acácio vai em seguida. Joaquim acabou sendo recuperado, digamos assim, pelo juizado de menores e foi criado numa instituição para menores carentes, né? E João Acácio não, mais novo, foi para a rua e não voltou mais. E lá ele aprendeu tudo o que ele sabia no que a gente poderia chamar de escola do crime. João Acácio, ele era bem pequeno e tinha um físico muito franzino. Então, quando ele chega, ele vai morar numa praça, uma praça central em Joinville, e quando ele chega nessa praça, ele começa a conviver com delinquentes maiores. O que acontece? Ele passa a ser abusado, inclusive sexualmente, a sofrer maus tratos, violência, mas ele não tem alternativa, ele continua vivendo por ali, e à medida que o tempo passa e ele cresce, ele começa a desenvolver certas, digamos assim, tendências à violência e à prática criminosa. Eu diria para você que ele era um psicopata e, como todo psicopata, quase sempre precisa de um estímulo, de uma mola propulsora para ele se transformar num personagem, numa figura altamente criminosa e perigosa, né? Então acho que foi isso que aconteceu com ele. Na medida que ele cresce, ele começa a impor certo respeito aos trombadinhos e criminosos, até que ele chega ao ponto de matar 3 adolescentes que
que teriam ameaçado uma namoradinha que ele arrumou. Depois ele acabou matando 2 policiais, tentou matar um delegado e se impõe como terror nessa praça, né? Ele tinha uma ferida na perna que não cicatrizava, um ferimento que acabou gerando um apelido para ele de ferida. Ele espalha o terror pelo centro da cidade, né? Ele começa a liderar uma gangue de trombadinhas e a ponto de sair nos jornais da cidade. Isso fez com que os familiares tomassem conhecimento desse desvio de conduta dele, digamos assim. Ele tenta se reaproximar dos parentes. Há até um episódio de que parece que ele realmente incendiou a casa do tio, né? Todos morreram queimados. Ele deu a entender num depoimento que foi ele que provocou esse incêndio, porque ele diz que o tio teve o castigo que merecia. É meio complicado, é meio difícil você contabilizar quantos assassinatos João Acácio cometeu entre os 7 e os 22 anos, que foi o período em que ele morou em Joinville. Mas para você ter uma ideia, quando ele morreu, que fizeram o exame necrológico, constataram que ele tinha 22 perfurações a bala pelo corpo. É um número absurdamente alto se a gente for comparar com o que a imprensa noticiou dos crimes graves que ele cometeu, né? Oficialmente ele matou 4 pessoas em São Paulo, mas o número pode ter chegado a 8 ou a 10. Em Joinville ele matou entre 6 e 8, mas o número pode ter chegado a 15. Então é possível que ele tenha assassinado aí até 25 a 30 pessoas em 25 anos de vida. Em novembro de 64, João Acácio já tinha sido condenado pela morte de um policial e tinha sido condenado também por assalto a uma mansão em Joinville. Ele promove uma fuga espetacular, né? Ele vai para a estação de trem, aí ele percebe um movimento estranho de policiais, ele sai em disparada, né? A princípio ele sai cuidadosamente, corre, rouba uma bicicleta e pedala 200 quilômetros. Durante um dia inteiro ele pedala 200 quilômetros para fugir, para ir para uma outra cidade e de lá pegar um trem e vir embora para São Paulo. Ele chega em São Paulo no dia 24 de novembro de 1964 e a partir daí, entre final de 64, ele tenta arranjar emprego, mas ele perdeu os documentos, perdeu todas as roupas, né? Quando ele chega, que ele pede a um dono de uma banca de jornal para guardar as coisas dele, ele não consegue voltar mais para essa banca. Ele não arruma emprego, não tem documentos, ele passa a roubar correntinhas de ouro e a vender na Praça da Sé. Na Sé ele monta uma banquinha, né, para vender objetos roubados em frente à Caixa Econômica. E aí ele passa boa parte do ano de 1965. Por volta de outubro, novembro de 65, ele passa a fazer parte de uma quadrilha que rouba carros. Ele vai pelo menos 2 vezes por semana, de 2 a 3 vezes, ele vai para o Rio de Janeiro roubar carros. No Rio ele traz esses carros para São Paulo e repassa para o pessoal fazer desmanche. Isso vai de outubro até janeiro de 66, quando a quadrilha é descoberta pela polícia, desmontada, né? Todos são presos, menos João Acácio, que estava no Rio roubando carros. Quando ele volta, ele ainda vive um tempo gastando, que ele gastava muito com o dinheiro dos carros roubados. E aí, a partir de março de 66, que ele começa a roubar casas. Então, de março de 66 até o dia 5 de agosto de 67, quando ele comete o último roubo, ele vive praticamente de roubar casas. Entre março de 66 e agosto de 67, João Acácio teria roubado cerca de 154 mansões em São Paulo. Se você considerar que foram 180 dias, o número é muito impressionante. Tinha dia que ele chegava a roubar 2 casas. E nesse período, ele acabou criando 4 personagens que tinham o propósito de enganar a polícia. No primeiro momento, ele cometeu roubos usando um macaco de carro, que era um macaco novo que tinha surgido na época, que era um macaco meio sanfonado, assim, em forma de X. Aí ele prendia as 2 pontas na janela e ele ia girando o macaco, né? Eram macacos que ele roubava nos carros da vizinhança. E aquele macaco, ao girar, você imagina que se o macaco conseguia levantar um carro, conseguia facilmente romper uma janela. Então ele entrava nas casas e os moradores não percebiam. Dava um pequeno estalo na janela, ele entrava, pegava tudo o que ele queria e levava. No dia seguinte que os moradores percebiam.
Com o tempo, João Acácio começou a se sofisticar. Ele tirava os sapatos, ele fazia uma faxina no andar de baixo, porque os sobrados da época geralmente tinham um andar, né, onde as pessoas dormiam. Aí ele começa a entrar de meias nos quartos, tira as carteiras, as bolsas, rouba o dinheiro e vai embora. Isso quando ele roubava entre 11 e 2 da manhã, 11 da noite e 2 da manhã. Com o tempo ele monta uma rede impressionante de receptadores, de pessoas que revendiam os objetos que ele roubava. Estima-se em umas 20 pessoas mais ou menos, que vendiam no interior, vendiam em São Paulo. Na escala do crime, João Acácio estava no topo, em seguida vinham 2 receptadores, um chamado Carmelo e outro chamado Caboré. Carmelo e Caboré eram os 2 que vinham na segunda escala. Caboré era um ex-lutador de boxe com quem João Acácio tinha um relacionamento amoroso. E na base, cada um tinha umas 10 pessoas revendendo esse material. Só que chega um momento que João Acácio tinha tanto objeto roubado e não estava dando o retorno que ele esperava, porque ele gostava muito de farra, de beber e tal, e comprar roupas caras. Aí ele começou a roubar joias. E é neste momento que começa a surgir o bandido da luz vermelha. Inicialmente ele botava fogo na entrada dos quartos, né? Aí ele ganha o apelido de bandido incendiário e ele força as pessoas a saírem dos quartos. Ele já está agindo de máscara, né, com um pano escondendo o rosto. Aí ele incendiou pelo menos 5 casas com esse propósito. E num último momento, quando a esposa de um deputado é acordada por ele com a lanterna, ela acaba dando uma entrevista para a imprensa e relata que o assaltante tinha uma lanterna vermelha. Veja bem, era uma lanterna do cabo vermelho, da estrutura vermelha, mas a luz era uma luz normal, como qualquer lanterna. E aí a imprensa apelida ele de bandido da luz vermelha. Nesses 18 meses de ação do bandido, ele é luz vermelha nos 4 últimos meses apenas. Primeiro, o bandido da lanterna vermelha, depois virou o bandido da luz vermelha. O bandido da lanterna vermelha foi um apelido criado pelo Jornal da Tarde e o bandido da luz vermelha foi um apelido criado pelo Notícias Populares. A própria imprensa fez uma referência entre João Acácio, que era o Chessman, porque o que acontece? Ele tinha sido um bandido americano muito famoso no final dos anos 40, acabou morrendo na cadeira elétrica, escreveu livros sobre o assunto e aí ele passou meio que a ter um certo orgulho, a viver um personagem que a imprensa começou digamos assim, a mitificar, né? Ele já vestia espalhafatosamente, né? Ele adorava cores berrantes e ele passa a pintar tudo no apartamento dele de vermelho, né? Ele passa a comprar talheres com cabo vermelho, ele pinta as paredes de vermelho, ele começa a usar pelo menos uma das peças de roupas vermelha ou sapato vermelho. Então ele meio que incorpora esse personagem e, curiosamente, ninguém fez uma relação entre ele e os crimes que estavam acontecendo pelo suposto bandido da luz vermelha. João Acácio era um criminoso extremamente cruel. Na verdade, ele era uma pessoa extremamente cruel, né? Quando ele entrava nas casas, ele fazia coisas terríveis para que as pessoas abrissem os cofres, né? Ei, seu Zé! Acorda, seu Zé! Tô afim da joia do Tutu. Qualquer coisinha eu passo fogo. E no histórico dele, a gente percebe claramente, né, que eu consultei os processos que condenaram João Acácio e estima-se que ele tem estuprado pelo menos 100 mulheres. 100 mulheres de famílias nobres, ricas de São Paulo, teriam sido estupradas por ele. E uma delas, segundo um delegado afirmou na época para uma pessoa que eu entrevistei, ela teria tido um filho de João Acácio. Ela não quis fazer aborto, né? Não quis tirar o fruto daquele estupro. Então é possível que alguém hoje com 52, 53 anos de idade seja homem ou mulher, filho de João Acácio. A história da prisão de João Acácio foi uma coisa de filme. Lendo o livro você vai achar que é ficção pura, porque foi uma coisa absolutamente extraordinária e fantástica. Você imagina que nos últimos dias, na primeira semana de agosto de 1967, a polícia colocou 120 viaturas circulando pelas áreas nobres da cidade para tentar pegar a luz vermelha. A essa altura, a polícia já tinha encontrado 15 fragmentos de impressões digitais em locais onde ele tinha cometido os crimes e não se usava muito essa técnica na época de tentar identificar criminosos
pelas impressões digitais, pelo menos no Brasil. Primeiro porque o volume de crimes cometidos era bem menor. São Paulo era uma cidade muito romântica ainda, muito ingênua, as mansões não tinham muros. E aí João Acácio ele chega para acabar com tudo isso, ele chega para espalhar o terror mesmo. São Paulo ela se divide entre antes e depois de João Acácio. Depois deles é a cidade dos muros, do medo, de crimes e tal. Antes não, ele entrava pela porta da frente, saía, não tinha... No máximo você tinha 30 centímetros de um cercadozinho de metal ou de madeira que você passava como se bastasse levantar o pé. E João Acácio, ele deixou essas digitais, que foi o caminho que a polícia achou que poderia seguir para localizá-lo, né? Já que ele incomodava muito. Por quê? Porque ele só atacava casas de pessoas muito ricas. Então havia uma pressão muito grande da polícia e da imprensa, porque eram as pessoas que tinham dinheiro que compravam jornais. Então começou a pressionar muito a polícia nesse sentido. E nesse processo eles acabaram descobrindo que um ano antes uma pessoa tinha sido presa por vadiagem, porque um policial achou que sempre via João Acácio gastando demais, com roupas caras, sapatos caros, e achava que ele era malandro, né? Então ele foi preso por vadiagem e aí uma perita conseguiu comparar as digitais encontradas nas casas com todos os criminosos que tinham sido presos nos últimos 12 meses. E aí ela chegou a João Acácio, que na época a polícia tinha fichado como Roberto da Silva. Então esse Roberto da Silva foi localizado numa quinta-feira, foi descoberto quem a polícia tinha descoberto. No sábado pela manhã ele cometeu o último crime, que foi um assalto numa mansão na Rua Augusta, em que ele acabou estuprando uma mulher. Era uma senhora e a filha que estavam na casa. E aí, na segunda-feira, dia 7, a Folha de São Paulo publicou na primeira página, como um furo de reportagem, a fotografia do cara que seria o bandido da luz vermelha. No sábado, depois que ele assaltou uma casa, ele encontrou o comparsa, né, o então namorado dele, que era Caboré. Eles têm uma discussão porque ele sentia que a polícia estava fechando o cerco, né? A imprensa já tinha avisado que em 48 horas o bandido da luz vermelha deveria ser preso. Ele consegue algum dinheiro com esse comparsa, ele passa o dia assistindo filmes na região da República, ele acaba vendo 3 filmes durante a tarde, ele janta no Filé do Moraes, vai para a rodoviária que funcionava na Praça Júlio Prestes, pega um ônibus e foge para Curitiba. Em Curitiba, ele pretende vender joias para de lá se refugiar na Argentina até a poeira baixar. Só que em Curitiba, ele acabou se hospedando na casa de um garoto que ele conheceu em Santos, porque pouca gente sabe que os 3 últimos meses de liberdade de João Acácio aconteceram quando ele foi morar em Santos, para fugir da observação de algum policial. E lá ele conhece, durante as férias, ele acaba conhecendo um garoto, se hospeda na casa dele em Curitiba. E na segunda-feira, depois do almoço, o pai desse garoto vê na banca de jornal um exemplar da Folha de São Paulo com a foto de João Acácio. Aí ele procura a polícia e fala, ó, esse cara que estão procurando aí, que é o bandido da luz vermelha, está lá em casa. Faz-se um cerco, né? Os policiais se escondem dentro da casa desse senhor, prendem João Acácio no mesmo dia 7, e no dia seguinte, durante a madrugada, ele é trazido para São Paulo, e no dia seguinte ele é apresentado à imprensa. Uma coisa que chama atenção na cobertura da prisão de João Acácio nos primeiros dias, diria para você, nos primeiros 4 dias, é que a imprensa começou a dar um tom muito sensacionalista, muito mais pelo modo como João Acácio se posicionou diante dos repórteres, né? Ele era completamente alucinado, ele tinha uma ânsia, uma vontade muito grande de aparecer e de justificar por que se falou tanto no bandido da luz vermelha. Então ele confessava um crime atrás do outro e começou a falar de um suposto lado conquistador que ele teria em relação às mulheres que ele encontrava nas casas de suas vítimas. Ele dava a entender, e a imprensa começou também a compreender dessa forma, de que ele seduzia as mulheres, ele entrava nas casas e ele teria um suposto charme, assim, digamos, irresistível,
E as mulheres ficavam apaixonadas por ele. Tanto que ele chegou ao absurdo de afirmar que ele prendia os maridos nos banheiros e fazia fuque-fuque com as mulheres. A imprensa não viu isso como estupro, viu como uma forma de privacidade dele conquistando as mulheres, né? O que é muito difícil, porque se você imaginar numa sociedade dividida por castas, por classes, entra um assaltante que teve o 3º ano primário, que falava muito errado, que tinha dificuldade de articular frases, embora fosse muito falante, e que tinha um certo tom infantilóide no que dizia, é difícil imaginar que essa pessoa seduzisse as mulheres. Embora ele fosse um cara alto, jovem, bonitão, como se dizia, mas era muito improvável que isso acontecesse. Então a imprensa começou a insinuar que as vítimas faziam sexo com João Acácio por terem sido seduzidas. Isso incomodou muito as famílias, que levou alguns empresários a pedirem ao juiz da vara de execuções penais 2 medidas nesse sentido. Primeiro, João Acácio foi proibido de dar entrevistas, e depois os processos correram em segredo de justiça. A história dos crimes de Luz Vermelha permaneceu durante décadas completamente desconhecida, e até hoje ele é um personagem que tem pouco a ver com a imagem mitificada que o cinema e do que o imaginário popular criou. João Acácio nunca foi um anti-herói, um bandido no sentido de questionar o sistema, nunca foi um bandido conquistador. Pelo contrário, ele tinha claramente um ódio meio fora do normal em relação às mulheres, né, ao sexo oposto. Talvez por ter sido abandonado pela mãe, que foi embora com as irmãs. Eu sei que ele tinha um grande problema de se relacionar com as mulheres. O que se conclui é que a história que acaba sendo contada no livro é uma história muito nova, muito desconhecida. É uma história de um assassino, de um psicopata, de uma pessoa extremamente cruel, e que os leitores não devem esperar uma visão romântica ou exageradamente boazinha de João Acácio. João Acácio, ele tinha uma tendência, desde criança, ele manifestou uma tendência a cometer crueldades, digamos assim. Muitas vezes ele deu demonstração de que ele não tinha certo sentimento de pesar, de arrependimento, de pena das suas vítimas. E essas são características típicas de um psicopata, né? O psicopata, ele não é só serial killer. O psicopata, ele faz coisas que não trazem arrependimento para ele, porque ele é um tipo de sentimento que ele desconhece. A defesa de João Acácio, a partir de 1967, quando começam os primeiros processos, durante todos os 8 anos que os processos tramitaram na Justiça de São Paulo, ele foi defendido por um advogado chamado Roberto von Aidan. Era um advogado muito competente, que trabalhava de graça por solicitação de um juiz, mas que via na defesa de João Acácio uma forma de projeção profissional, né, como é normal. E ele tentou, desde o início, alegar que João Acácio não deveria ser condenado porque ele era louco. Ele fazia aquilo sem consciência. João Acácio foi submetido a 3 laudos psiquiátricos e concluiu-se que ele tinha sim consciência do que ele fazia, então ele foi considerado semi-imputável, ou seja, ele poderia ser julgado, condenado e cumprir pena pelos crimes que cometeu. Só que quando João Acácio entra no sistema prisional da penitenciária do estado de São Paulo, ele entra numa situação de muita desvantagem, porque ele entra muito falastrão, ele entra muito brigão, ele começa a criar problemas, ele começa a ser agredido, muito provavelmente os dentes de ouro que ele tinha na boca foram arrancados a pauladas, e aí ele começa um rápido processo de enlouquecimento dentro desse sistema. O hábito de falar sozinho, de ser muito brigão, acaba levando ele para um internamento longo no manicômio judiciário de Franco da Rocha, e nos 30 anos que se seguem, ele acaba sendo internado 4 vezes. Ele ficou entre 5 e 8 anos em cada internamento, e aí se dá o processo realmente de loucura. O Estado não consegue regenerar João Acácio e, muito pelo contrário, isola ele cada vez mais. Ele começa a manifestar irracionalidade, como
tirar sangue do próprio corpo para poder fazer desenhos na parede. Ele começa a ter uma compulsão sexual muito forte dentro do presídio. Há informações de que ele tenha feito sexo até com 100 homens por dia dentro do presídio. Até que o momento em que ele começa a se envolver com religião, né? Ele se torna um fanático e daí em diante ele segue rumo ao abismo da loucura. Quem acompanhou todo o caso, quem leu os laudos psiquiátricos, as investigações da polícia, o que disseram as vítimas, jamais deixariam João Acácio sair da prisão. O Ministério Público se posicionou contra isso, mas uma mobilização de algumas entidades, inclusive da OAB de São Paulo, fizeram com que João Acácio fosse solto, né? E aí, 4 meses depois, ele acabou encontrando a morte. A lei brasileira, ela estabelece que ninguém pode cumprir mais que 30 anos de prisão, embora João Acácio tenha sido condenado a 351 anos de prisão. Mas, no seu caso, houve uma espécie de apagão legal do processo. João Acácio, ele não era um preso comum, ele era um preso que tinha passado muito tempo em um hospital psiquiátrico, com explícitos sinais de loucura, e ele não deveria ter sido liberto. Essa possibilidade de manter ele sob custódia do Estado por ser louco e perigoso foi completamente ignorada e se impôs a máxima legal de que ninguém poderia ficar preso por 30 anos. É solicitado um novo laudo, é dito que ele poderia sim conviver socialmente, desde que com o apoio da família. E João Acácio sai e vira um espetáculo midiático que variava entre a bizarrice e o completo delírio da imprensa nesse caso. Ele vira uma espécie de atração de um circo de horrores, dá entrevista para todos os canais, levam ele a fazer compras, levam ele em boates e desde o primeiro momento ele dá sinais de que ele não tinha mais noção do que estava acontecendo à sua volta. Ele é levado para Joinville e, de novo, ele acaba sendo abrigado pelo mesmo tio que praticamente o expulsou de casa na infância. Esse tio era uma pessoa de difícil convívio desde a época da infância dele. E o tio não suporta mais ele em casa, começam as brigas, as confusões. João Acácio passa o dia inteiro no aeroporto vizinho, observando os aviões decolarem, jogando bola com as crianças, até que a violência começa a tomar conta dele, né? Ele acaba agredindo parentes, é expulso de casa, acolhido por um pescador que queria transformá-lo numa espécie de atração turística de um bar que ele tinha, né? Ou seja, ter João Acácio no bar e atrair mais clientela. E aí o modo violento como João Acácio começa a agir faz com que um vereador e um médico tentem convencê-lo a se deixar internar. Ele não aceita e ele começa a ameaçar de estupro a filha do pescador de 13 anos e a mãe do pescador de 79. Até que no dia 5 de janeiro de 1998, 3 meses e 8 dias depois de ser solto, João Acácio comete um estupro dessa senhora de 79 anos e quando o pescador volta para casa, ele está em luta corporal com o irmão do pescador pelo crime de estupro que ele tinha acabado de cometer e o pescador dá um tiro no olho dele e mata instantaneamente. Esse é o fim trágico e totalmente previsível de João Acácio. O filme O Bandido da Luz Vermelha, quase ninguém sabe, a lanterna que o autor Paulo Vilaça usa quando comete os crimes no lugar do personagem é real. As cenas foram feitas com a lanterna de verdade de João Acácio, que foi emprestada a Rogério Sgarzella, o diretor, pelo advogado de João Acácio, Roberto von Aidan. Inclusive, no ano passado, quando eu entrevistei ele se queixou de que vários objetos que João Acácio tinha deixado com ele e ele emprestou à produção do filme não foram devolvidos. Esteticamente, o filme O Bandido da Luz Vermelha é um marco no cinema nacional, é uma obra-prima, é um filme que inova na linguagem, na forma narrativa, misturando programas de rádio policialescos com linguagem de quadrinhos, de jornalismo sensacionalista. Isso é inegável, mas na construção do personagem em si, ele é muito pouco crível, ele é muito pouco verdadeiro, digamos assim. O roteiro ele foi todo baseado
nos primeiros dias de cobertura do Notícias Populares. E como foram dias em que ele era muito glamourizado por esse lado Dom Juan, conquistador, o filme acabou absorvendo muito disso. E que não é verdade, não diz respeito, não tem nada a ver com a história. E, aliás, isso causou uma revolta muito grande em algumas vítimas que eu entrevistei, né? Esse livro do Bandido da Luz Vermelha, eu diria para você que ele é uma cruz que eu carreguei até o Calvário. Esse livro levou quase 8 anos para ficar pronto. Ele teve vários percalços, ele teve questões ligadas à parte de edição, ele teve dificuldade para ter acesso aos arquivos. E no meio de todo esse caos que foi fazer esse livro, eu me deparei com o desafio de entrevistar a única sobrevivente que levou tiro de João Acácio, que era uma bióloga, né? Na época ela tinha 22 anos. Ele tentou arrastá-la até o andar de baixo com o propósito de estuprá-la. Ela acabou ferindo ele com um cinzeiro e ele deu um tiro, a bala entrou a 1 centímetro do coração dela. Claro, né, isso causou um trauma imenso nela, na família. E durante 5 anos eu tentei entrevistá-la. Até que uma coincidência do destino, né, uma senhora amiga descobriu que jogava baralho com a prima dessa senhora e pediu ajuda para que eu entrevistasse, e aí eu consegui. Foi difícil, porque ela ficou 49 anos calada, sem tocar nesse assunto, ela jamais deu entrevista. Eu acabo abrindo o livro com um depoimento dela, pela importância que foi esse episódio, né? Por ela ser de uma família muito rica e tradicional, a família Jafé Assad, isso acabou pressionando muito a polícia a tentar prender João Acácio. Então ela foi uma figura assim, capital no destino de Luz Vermelha. São Paulo foi uma cidade que explodiu no século XX, né? Desde as primeiras décadas ela começa a ter um fluxo muito grande de imigrantes. Se torna uma cidade muito rica, e como cidade rica ela acabou atraindo alguns facínoras, digamos assim, algumas pessoas com tendências ao crime, ou aqui mesmo, pessoas que nasceram aqui na cidade. A gente teve Meneghetti, que era um assaltante que passou a vida inteira cometendo crimes. Ele era um gatuno, né? Ele tinha uma habilidade imensa para andar pelos telhados, não quebrar as telhas, fugir da polícia. Cometeu o último roubo dele com 94 anos de idade. Como é que alguém consegue subir num telhado e roubar com 94 anos de idade? Nós tivemos um bandido notável também chamado Hirohito, que era um traficante da Boca do Lixo, que matou várias pessoas. Era um bandido inteligente, culto, que gostava de ler livros, que gostava de ler filosofia. E você começava a surgir a figura de Chico Picadinho. Então eram criminosos que a imprensa cobria, né? Era uma imprensa que estava começando a se voltar para o lado jornalístico. Aí tem uma figura importante que é Gil Gomes, né? Que era um radialista que se tornaria bastante responsável por essa coisa do jornalismo policial ganhar uma certa notoriedade, né? Um certo status. Mas nenhum deles se aproximou da dimensão que João Acácio deu ao crime em São Paulo, porque a quantidade de mansões que ele roubou em tão pouco tempo foi uma coisa sem nenhum antecedente e sem nenhum precedente, porque nunca existiu um bandido como ele, que roubou tantas casas, que cometeu assassinatos, que cometeu estupros. Esse era João Acácio, né? Uma figura única, e que nunca mais existiu um bandido como ele, né? Eu acredito que João Acácio e Lampião são os dois foras da lei mais famosos do Brasil. Depois vieram os serial killers, né? Que já e os crimes famosos, como o assassinato de Cláudia Lessing Rodrigues, o caso Carlinhos, o caso Araceli, o caso Nardoni, o caso Richthofen, o maníaco do parque, os massacres nas escolas, mas um bandido na mais completa acepção da palavra, como João Acácio, nunca existiu, e nem antes nem depois. Ele até imitou, fez uma paródia do Roberto Carlos. Aquela, Roberto, eu não canto Roberto, canto Luz Vermelha, né? Luz vermelha, meu amigão, eu trago o seu nome guardado no meu coração. Não adianta nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo, tá aí?